O tema do nosso vídeo de hoje é glaucoma. E a importância desse tema, pessoal, é que se trata de uma doença ocular silenciosa, né? O glaucoma, ele, de modo geral, não dá sintomas. E lentamente ele vai prejudicando a nossa visão de forma irreversível. Portanto, o glaucoma, ele deve ser diagnosticado quanto mais precoce possível para evitar uma perda de visão, uma cegueira, que a gente não consegue mais recuperar depois que ela se instala. É muito importante a gente entender que o glaucoma é uma doença bilateral, ou seja, acomete os dois olhos, mas pode acometer de forma assimétrica, ou seja, ela atinge um olho de forma um pouco diferente do que o outro. Nem sempre a progressão vai ser igual nos dois olhos. Às vezes um olho vai ter sequelas mais avançadas, enquanto o outro ainda tem sequelas mais iniciais, sinais mais incipientes da doença. Portanto, pessoal, glaucoma é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, tá? Então, o tratamento do glaucoma ele vai ser contínuo pelo resto da vida, assim como a gente trata pressão alta para o resto da vida e assim como a gente trata diabetes, que são também doenças crônicas. Muito bem, e quais são os fatores de risco para o aparecimento dessa doença? Então, a gente tem aí alguns fatores de risco já bem consolidados na literatura, e são eles: a hereditariedade, ou seja, apresentar casos de glaucoma na família, miopia elevada também é um fator de risco para o glaucoma. Idade avançada, a probabilidade de desenvolver glaucoma é maior conforme se avança na idade. Pacientes mais jovens muito raramente vão ter glaucoma. Agora, a partir dos 50, 60 anos, já começa a aumentar a prevalência dessa doença. Pacientes negros têm mais chance de ter glaucoma. E, por último, a hipertensão ocular, ou seja, né, a pressão alta dos olhos. Perceba que em todos esses fatores de risco que eu mencionei, o único que a gente consegue atuar é a pressão intraocular. Portanto, o fato da gente sempre associar glaucoma à pressão alta dos olhos se deve a esse fator, né? Que é justamente a pressão alta dos olhos ser o único fator de risco modificável para a doença. É onde a gente vai agir, onde o tratamento vai incidir para evitar a progressão do dano glaucomatoso. E como que o glaucoma se desenvolve? Então, o glaucoma ele vai gerar todo esse problema de visão quando, no decorrer de alguns anos, mantendo a pressão intraocular elevada, a gente tem o dano de fibras nervosas que ficam no interior do nosso olho. E fibras nervosas no nosso organismo, já é bastante claro que elas não se regeneram. Então, é muito importante porque é esse o ponto crucial da doença. É uma doença que, uma vez instalados os seus efeitos, as suas sequelas, a gente não consegue mais tratar aquilo que foi perdido. Ou seja, a visão que foi perdida a gente não consegue recuperar. E o aumento da pressão, ele se deve ao fato de que, no interior do nosso olho, a gente tem um líquido que banha as estruturas internas, chamadas humor aquoso. Esse líquido está sendo constantemente produzido e drenado. Quando a gente tem um desequilíbrio nessa produção e drenagem do líquido, a gente vai ter um aumento da pressão intraocular. Na verdade, o glaucoma está muito mais relacionado a uma dificuldade de escoamento do humor aquoso e, assim, a uma elevação da pressão intraocular. Mais uma vez, é importante a gente falar que essa elevação da pressão do olho, ela não costuma ser sensível. A gente não vai perceber que a pressão do olho está aumentada, né? Não estou falando aqui de casos muito específicos que são crises de glaucoma agudo, tá? Essas são situações muito particulares, muito específicas e bem mais raras do que o glaucoma primário que a gente trata no dia a dia, né? Do que essa doença crônica que não dá sintomas e pode ser uma ameaça séria à visão. E como que a gente vai descobrir a doença? Então, por ser uma doença silenciosa, a gente só vai descobrir, vai desconfiar que existe o glaucoma ali através de um exame oftalmológico cuidadoso, onde se avalia o fundo do olho, os aspectos do nervo óptico e uma medida da pressão intraocular. Pode ser necessários também outros exames subsidiários para a gente fazer uma análise mais aprofundada. E como enxerga uma pessoa com glaucoma? Então, nas fases mais iniciais, é uma pessoa que enxerga normalmente, sem nenhuma alteração visual. Mas com o decorrer da doença, o glaucoma vai acometendo a visão periférica, ou seja, a visão central, aquela que faz com que a gente mire nos objetos e consiga prestar atenção naquilo que se deseja, ela está preservada nas fases iniciais e até intermediárias da doença. Mas com o decorrer do tempo, com o aumento aí da repercussão do glaucoma, a gente vai tendo um acometimento do campo de visão. Até que em fases mais tardias,
a gente pode ter até uma visão tubular, que a gente fala, né? Inclusive, mais tardiamente, isso pode levar a uma perda completa da visão. E na prática, como que o glaucoma é tratado? Então, a partir do tratamento de colírios, a partir do uso diário de colírios, é que a gente vai tratar a maioria dos casos de glaucoma. Existe também a possibilidade de laser ou de cirurgia, mas todos esses recursos eles devem ser avaliados caso a caso, de acordo com a recomendação do médico, com o tipo de glaucoma e com o estado do nervo óptico daquele paciente, né? O glaucoma é uma dessas doenças que justifica a nossa consulta oftalmológica de rotina, porque é só através de um exame ocular minucioso que a gente vai desconfiar, levantar suspeita e se aprofundar aí no possível tratamento da doença. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre essa doença. Deixem para mim as dúvidas aqui nos comentários, não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Por hoje é só, até a próxima!